aí, pessoal, tá começando mais um Tauricast e eu tenho o prazer de receber ela, que foi um dos maiores episódios com visualização no nosso canal do YouTube e no Spotify. Ela é maravilhosa e, como vocês já sabem quem é, vem pra cá, doutora Luciana Kirsten. Palmas pra doutora! Gente, essa mulher é maravilhosa, vocês não têm ideia quanto eu sou apaixonado nela. Doutora, pode sentar, arruma a cadeira, vê se quer um pouquinho mais pra frente, o Caio vai arrumar sua Bora. câmera, tudo mais, arruma o microfone, que hoje é ao vivo, tá tudo bem. Pode Tá puxar um tudo pouquinho mais pra certo. você o microfone. Aqui tá Aqui, ó, puxa mais aqui, ó, que nem o meu. Aê, bom. perfeito. Gente, Caio eu vai não tenho arrumar essa sua câmera. intimidade toda, você sabe que pode ser. Não, mas a gente vai falar sobre uma coisa que ela tá agora num programa aí. A gente vai falar sobre. Programa aí. É. Bom, olha, hoje o Tauricast recebe ao vivo no nosso evento a doutora Luciana Kirsten, nutricionista que já passou por aqui em outro episódio e agora retorna com um tema ainda mais necessário. Em pleno janeiro branco, um mês que costuma gerar ansiedade, culpa e frustrações pelo ano que terminou. A doutora Luciana vem falar sobre relação entre a alimentação, saúde mental e funcionamento do corpo. Nesse papo, a gente vai entender por que nem toda ansiedade começa na mente, como as restrições alimentares feitas como forma de punição impactam o intestino, o pâncreas e o equilíbrio emocional. E por que cuidar da alimentação é um ato diário de consistência e não castigo. Hoje é dia de Tauricast com ela, a doutora Luciana Kirsten. E aí, doutora, tudo bom? Noite, Vitor, obrigada pelo convite. Você sabe o quanto eu fiquei apaixonada em ter a tua companhia naquele podcast, o quanto você conduziu de uma forma brilhante. E quero agradecer por estar aqui mais uma vez. Obrigado. Bom, pediram para puxar mais o microfone. Vê se não dá. Foi, Caio? Melhorou? 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 É Aê, ao vivo, é ao boa. É ao vivo, vivo, é tá sobre tudo isso. bem, tá tudo bem. Bom, eu já tenho algumas perguntas aqui. E aí, doutora, eu já quero saber. Eu falei sobre o janeiro, né? Sim. Janeiro branco. E aí a gente falou que causa muita ansiedade e frustração. Por que o início do ano mexe tanto com o emocional das pessoas? Mexe porque elas vivem aquela expectativa de começar algo novo. Então, vou emagrecer, vou ler mais livros ao longo do ano, vou mudar a cor da parede do meu quarto, enfim, 1000 projetos. Mas também traz uma carga do ano que passou e que você não concluiu muitos dos projetos que você colocou ali escrito ou digitado hoje, né? É que eu Exatamente. sou velhinha, eu sou do escrito, eu sou do papel. Não, mas olha, o ano passado eu também escrevi meta no papel, acho que é sobre. Então tá tudo Tá bem. tudo bem, É é. que, é que eu sou do papel mesmo, da agenda de Ah, papel. Tô entendi. começando agora a transitar nesse mundo digital. Entendi. E aí você escreve ali no papel tantas metas e muitas pessoas elas sobrecarregam esse peso das metas. E aí chega no final do ano ou no começo do ano, em janeiro principalmente, o que que eu não fiz? Difícil você ter a lente aumentada para o que você fez. Porque sim, você fez coisas boas e sim, você evoluiu. Nós evoluímos É de um ano alguma inteiro, não um tem ano como não ter inteiro. Não evoluído em alguma tem, não tem coisa. como. Em alguma coisa você foi muito bom. Exatamente. E claro que as circunstâncias às vezes mudam a direção daquilo que a gente está buscando, mas você evoluiu sim. Mas aí você dá um peso muito grande para aquilo que você não conseguiu construir. E isso gera muita frustração, muita cobrança e decepção. E a decepção, ela traz um estado físico, emocional e espiritual que entra em total desorganização. E para quem não acredita, vamos entender que as nossas células, elas sentem muito todos os nossos sentimentos e emoções. E então isso desencadeia mesmo problemas psicológicos, emocionais. E o corpo Entendi. fala o tempo Não, inteiro. o corpo fala muito. Depois que eu entrei aqui na Fito, e aí a medicina chinesa, ela trabalha muito o corpo, Incrível, tudo, né? incrível. E aí é isso mesmo, começa pelo corpo, né? Exato. E aí, em janeiro, ele traz pra gente o janeiro branco, né? Ele traz essa conscientização da saúde emocional. E a gente precisa lembrar que é muito importante a gente tratar da saúde emocional através do nosso prato, Uhum. porque tem um poder
imensurável no nosso prato, e a gente conversou isso no nosso último podcast, né? Conversamos, Muito conversamos. sobre isso. E nossa, Poder do falando. prato. Exatamente, nossa, criou-se uma polêmica por causa dos nossos cortes. Dos Uhum. nossos cortes, nossa, galera do YouTube não gostou muito do que a gente falou, mas Só é dizemos verdade. exatamente, eu acho que é isso, né? Quando a gente fala a verdade, nem sempre agrada todo Nem mundo, né? Jesus agradou. Quem somos Exatamente. nós, né? Na fila da alimentação. Exatamente. E aí, bom, eu queria muito trazer também uma coisa que você fala nos seus vídeos, a gente falou no nosso podcast, acho que é uma marca sua, que o intestino é o nosso segundo cérebro. Exato. Mas, às vezes, não seria o Mas primeiro? E aí, como é que é isso? então, é meio polêmico isso, né, gente? Porque é claro que, numa questão fisiológica, o intestino é o segundo, não é o primeiro. Mas se a gente for pensar bem, analisar bem o quanto ele fala com você e o quanto ele sinaliza aquilo que você está fazendo de bom ou de ruim, é como se ele fosse o primeiro. Até porque ali é onde você metaboliza aquilo que você alimenta, você se alimenta, é onde você absorve vitaminas e minerais daquilo que você come. É a partir dali que você vai intoxicar ou criar uma condição mais tóxica no seu metabolismo, no seu corpo, através do seu intestino. É só você, vamos lembrar de um corte, né, do nosso podcast. É só você pensar no termo, e quem é um pouquinho mais velho vai lembrar, o que é uma pessoa enfesada. É uma pessoa que está literalmente com fezes paradas dentro do seu intestino. E eu sempre digo que há dois caminhos para você beber água. Lembra? O copo de água que você pega no seu filtro, água limpinha, límpida, incolor, inodora, ou você vai pegar a água do seu intestino, a água do cocô. Por quê? É um lugar no seu corpo que tem mais água. E quando você não se hidrata, não escolhe essa aguinha aqui, limpinha, você vai estar desidratado, você entra em um processo de desidratação. Só que o nosso corpo é tão incrível e tão perfeito que os nossos órgãos precisam de água para o funcionamento. O seu pulmão, o seu coração, o seu rim, o seu pâncreas, o seu fígado, todo mundo precisa de água. E aí o nosso corpo, perfeitamente, na sua função, vai buscar água de algum lugar, já que você não consegue ingerir. Ou você não quer, ou você diz que não gosta de água. E não existe não gostar de água. Não existe. Não, isso é Mas uma eu, loucura, né? mas eu já ouvi Falar que não várias gosta de vezes. água é uma loucura, Eu não gente. gosto de água, eu não consigo beber porque eu não gosto. Mas assim, é vida. A água é vida, você precisa. E aí é uma conversa de adulto, né? Então seja adulto porque você tem E que beba beber água. água. Simples assim. Só seja adulto, não precisa gostar, né? Criança, ainda a gente fala: "Ah, então vamos colocar um negocinho aqui, outro ali". Mas vamos ser adultos e vamos beber a água que precisa ser bebida. Aí, só concluindo, Não, sim, tudo bem. só concluindo. Aí você não escolhe essa água aqui, o seu corpo vai buscar água de algum lugar para o seu fígado funcionar. E se você for perceber bem, 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 bem no seu dia a dia, quando você não bebe uma quantidade de água ideal todos os dias, a sua pele está falando. Ela perde o viço, ela perde o brilho, você começa a ficar craquelado. Um dos primeiros lugares que craquela é a nossa canela. Você já percebeu? Pessoas que têm a canela craquelada? Já é uma sinalização de falta de água. Por quê? Porque não está chegando a hidratação no seu corpo inteiro. A pele é o maior órgão que nós temos no nosso corpo. E você imagina chegar a água para todos esses lugares do nosso corpo. Então, nós precisamos de hidratação. E aí, o intestino é o carinha que tá lá, lotadinho de água, só que tá cheio de cocô. E aí, o teu corpo vai buscar a água do intestino, que é uma água que tá cheia, Suja. cheia de toxinas. Exatamente. E aí, na continuidade da historinha, o que vai acontecer? Vai ser sistêmico. Vai ser uma liberação de toxina sistêmica. Então, isso vai para o seu cérebro, altera suas emoções. Vai para o seu corpo. E o nosso intestino, ele tem uma ligação de mão dupla, de via dupla com o nosso cérebro, que é o eixo intestino-cérebro. Então, o que acontece no intestino, porque aqui não é Vegas, não fica no intestino. Não acredite que fica no intestino. Vai para o cérebro e vai para todo o seu corpo. Então, quando você tem um intestino constipado, preso, sem motilidade, sem o movimento para levar suas fezes para evacuar, você tem um intestino que não está funcional. Você tem um intestino que está retendo fezes por mais tempo e está prejudicando a sua saúde. Altera o seu sono, altera o seu humor, altera a sua cognição, a sua capacidade de resposta rápida, porque você prejudica
muito a função do seu cérebro. Seu cérebro também precisa de água, Exatamente. certo? Então, pensa na importância daquilo que está no prato e do que está no copo. Precisa ter um equilíbrio. Então, a partir daí, a partir da saúde intestinal, você consegue entender por que muitos sintomas estão aparecendo na tua vida. Então, assim, aquela pessoa que só vive mal-humorada, cara, ela tá com o intestino travado. Não é um intestino que funciona todo dia. Eu brinco, né, com as pacientes e eu falo assim, gente, quem, quem que consegue ter um intestino funcionante todos os dias, não fala, putz, que legal, que delícia, foi. E assim, isso para mim é muito tranquilo falar todos os dias, porque, né, é a minha rotina, Aham. mas é a tua intimidade. Aí você vai se identificando ou não com o que eu tô falando, mas assim, vai encaixando, vai montando o quebra-cabeça. Aí também é verdades, né? Verdades sejam Verdades que ditas. doem. É, Sim, entendeu? sim, sim, Verdade que tem que ser sim. dita, e é sobre. E aí, assim, tentando encontrar um caminho para quem não bebe, que não gosta de água. Eu Uhum. posso fazer aquela água saborizada com rodelas de laranja, com hortelã ou não? Bebe água, água, água. É melhor do que nada, mas Mas ok, o negócio é água. o negócio é água. Eu, Bom, eu sempre digo que é assim. Água água, é água. água, Simples água. assim. Não vai dar trabalho, porque aí, mas aí eu tenho que cortar a rodela. Porque no primeiro dia é uma festa, né? É lindo, maravilhoso, nossa. É do 0 ao É, 100 numa velocidade, mas e no dia a dia isso vai ser sustentável? não vai. Então a gente precisa também cuidar das nossas emoções também com as mudanças de hábitos. Então, assim, não é do 0 ao 100. Vai do 0 ao 5. Mantém esse Isso. 5 por um bom Aham, tempo. Depois vamos do 5 ao 10. Ou se eu estou numa velocidade um pouquinho melhor, vamos até 15. Mas não seja, sabe, o 0 ao 100, porque é muito difícil se tornar sustentável. Então exatamente. é todo dia um pouquinho. 1% melhor, como dizem, né? É, Todo aulas. dia. Estamos tendo aulas aqui. A galera que tá em casa e a galera que tá assistindo. Deixa eu trazer um negócio que foi muito, muito legal, Hum. que não foi nem corte de Reels, Shorts, essas coisas. Foi um corte porque a gente faz. O episódio sai quarta, aí tem corte quinta, sexta, segunda e terça de um assunto principal. E aí a gente falou dela, da famosa, que eu tenho certeza que alguém. Deve ter alguém tomando ela, a Coca-Cola. Ai, jura que tu vai falar disso? Pô, Sobre isso, é no ao vivo mesmo, porque não teve pauta, não teve nada, mas tá tudo certo. Vamos lá. doutora, a gente trouxe um assunto que era assim. Eu virei e falei, doutora. Eu bebo Coca normal ou bebo Coca zero? E aí você falou sobre. E aí, eu bebo Coca normal ou bebo Coca zero? Posso falar? Pode. Não bebe nenhuma. Exatamente. Aí, ó, a Siri até entrou junto. Ok. Não bebe, E ela, ok. e ela, ó, ela me validou. Ela Exatamente. falou, ok. Então, não Já bebe nenhuma. não beber nenhuma é radical, né? É Sim. radical demais e o radicalismo ele não faz parte da nutrição Uhum. jamais, jamais. Nem como uma forma punitiva também. A nutrição ela é muito acolhedora, diferente do que acreditam que seja um nutricionista. Mas o nutricionista ele tá para te ensinar a Hum. praticar o ato de comer. Para te orientar, para te levar opções, porque a nutrição ela é tão linda e maravilhosa, que ela veio, para mim é uma profissão divina, né? Porque ela trabalha com aquilo que Deus criou. Exatamente. Então, é o prato. Então, voltando à sua pergunta, a questão da Coca-Cola, do refrigerante que seja, é, é um ultraprocessado que hoje a gente precisa ter muita consciência na questão da ingesta, né? De ingerir principalmente todos os dias e uma atenção muito mais voltada também para as crianças, porque é um hábito que não é nada saudável. Porque nós temos ali uma quantidade muito significativa de açúcar, e quando a gente fala da zero, de adoçantes. E tanto uma quanto outra tem muitos aditivos químicos, por ser um ultraprocessado. E esses aditivos químicos, sim, eles influenciam na nossa saúde intestinal e mais do que isso, ela influencia na nossa saúde metabólica, no fisiológico. E o que é o fisiológico, né? Para que todo mundo esteja na mesma página. Fisiológico é aquilo que é natural do nosso corpo. E não é natural a gente receber uma carga tão alta de açúcar no nosso corpo de uma vez. E eu gosto muito, quem me acompanha no Instagram sabe que eu de manhã eu falo, né, acordando meu pâncreas com carinho, bom dia vida, bom dia saúde, exatamente por conta disso, porque o nosso pâncreas é um órgão que ele precisa ter atenção, porque é o cara
que produz um hormônio que vai trazer o equilíbrio da glicose que tem no seu sangue. Só que chega uma hora que esse cara, ele cansa, ele fica exausto e ele simplesmente fala: não quero mais brincar de produzir a minha insulina. Então, te vira tu com essa glicose. E aí é onde cria resistência à insulina e é onde muitas pessoas começam um processo da doença diabetes. E quantas pessoas só vão descobrir que estão com diabetes já com um caso muito avançado, com o pâncreas já com uma resistência à insulina já há muito tempo, que poderia ter sido prevenida, porque muitas dessas pessoas só estão acompanhando a glicose e não tem o acompanhamento da insulina. E a insulina ela já sinaliza o quanto esse pâncreas está sofrido e o quanto ele precisa ser cuidado com muito carinho. E então, voltando à questão do refrigerante, é uma escolha. É uma escolha. Assim como beber a água é uma escolha, o beber o refrigerante é uma escolha. Eu acho que tudo com equilíbrio encaixa, tudo com equilíbrio encaixa. Uma pizza encaixa, um bolo de chocolate recheado encaixa, um brigadeiro encaixa, tudo encaixa. Só não dá para ser tudo ao mesmo tempo, não dá para ser tudo todo dia e não dá para ser tudo o dia inteiro. Eu acho que esse é o mais importante, É o né? mais importante, porque, claro, gente, a minha mãe, ela faz um bolo nega maluca delicioso, e quando eu vou na casa dela, e às vezes tem, não é sempre, mas quando ela faz, não vou deixar É. de prestigiar, de honrar minha mãe Sim. comendo um pedacinho daquele bolo, é uma mãe de 88 anos. Né? Então, isso faz parte também da vida e tudo trazendo um equilíbrio não é letal, vamos dizer assim, mas É que seja uma escolha inteligente. isso. Que caiba, que vale a pena. Eu sempre falo, vale a pena? Pergunta, vale a pena? Ok, se você sabe que você vai passar mal, não vale a pena. O quanto aquilo vale a pena para você? É isso. Bom, eu trouxe já polêmica que eu nem tinha combinado com ela. Vai vendo como é É o sobre isso. vai vendo como é o jornalista. Bom, continuando aqui no nosso assunto, eu trouxe aqui sobre alimentação desorganizada e as restrições comuns e tudo mais. Mas assim, quando chega o começo do ano, férias, encontro com a família, Eba, come, tem 32 vezes churrasco, gente, Jesus. 32 vezes no mês churrasco, sobremesa que a família faz Sobremesa. pudim, e por aí vai, um monte de coisa, entendeu? E aí é isso, vai deixar de prestigiar a avó? Não vai. E aí a Já tá gente. usando as minhas palavras contra mim. Já tá usando. Aí, tá vendo, gente? Isso. E aí, doutora, tipo assim, o que que eu faço? E como comer assim impacta no meu humor e na energia? Muito boa a sua pergunta. Todo o excesso, ele vai te trazer uma resposta. Todo o excesso e toda a falta. Quando a gente fala de falta de água, você vai trazer uma resposta para o seu corpo. O excesso, a mesma coisa. O mês de janeiro, para a maioria das mulheres, tá? Vou falar agora do sexo feminino. Para a maioria das mulheres é um mês muito punitivo. Por isso que, inclusive, a gente está falando sobre janeiro branco, por conta de uma questão de conscientização das nossas emoções. Então, o mês punitivo para a mulher de janeiro, por quê? Eu vou ficar sem comer. Eu me acabei no final do ano, eu viajei, eu comi tudo e mais um E essa pouco. gera até a próxima pergunta. Sim, E aí, então, eu vou me punir. Eu vou parar de comer, porque assim eu vou compensar aquilo que eu exagerei. Só que o teu corpo, ele não funciona dessa maneira. O teu corpo, ele precisa de alimentos para que ele tenha vitaminas, minerais, macronutrientes. E já fica o recado para você que acha que sem carbo você vai emagrecer assim, esquece. Você vai ficar letárgica, você vai ficar aquela pessoa assim, desanimada, porque quem não come carbo sofre, né? Então não é um mês para punição, é um mês para conscientização e para mudanças. Então vamos pensar nisso, não vamos pensar na punição, porque a maioria das mulheres, por exemplo, e algumas vão até se reconhecer, eu vou ser madrinha de um casamento. Pronto, daqui a 6 meses, porque a minha melhor amiga me convidou para ser madrinha, eu vou ser madrinha. Eu preciso entrar num vestido 40, por exemplo, mas eu visto 46. Então, eu tenho que entrar num vestido 40. Você é linda do jeito que você é. Você quer mudar e melhorar e emagrecer? É super válido, é ok. Mas aí elas entram num ciclo do tipo assim: bom, eu vou parar de comer porque eu preciso emagrecer. Então, elas começam alface, maçã e água. E aí elas vão desinchando, emagrecem, aí entram na calça,
Aí ficam super felizes, ficam muito felizes, claro, emagreceram. E aí, na primeira oportunidade que elas têm, ah, ok, então vou comer o pedaço da pizza. Porque eu mereço, porque eu emagreci, certo? Só que aí entra a Jaque. Então, já que eu comi o pedaço de pizza, eu vou tomar o refrigerante. Já que eu comi o pedaço de pizza, tomei o Adorei a Jaque. refrigerante, vou comer a sobremesa. Já que ontem eu comi a pizza, a Coca-Cola e a sobremesa, hoje eu vou comer um pedaço, 3 pedaços, 4 pedaços de bolo no café da manhã. E já que eu tomei esse café da manhã e ontem eu comi a pizza, então hoje o almoço vai ser XYZ, cheio de calorias, e aí desencadeia tudo aquilo que foi punitivo, não foi por mudança, entende? E aí volta o peso. Voltando o peso, gera uma sensação e um sentimento de frustração e incapacidade. Aí eu vou me punir de novo, porque eu engordei e agora eu quero emagrecer de novo. Então, se você for ver bem esse círculo aí que eu desenhei aqui mentalmente para você, não mudou nada na vida dessa mulher. Então, o que que precisa acontecer? Mudança real e efetiva, e não é do 0 ao 100. É do 0 ao 5, do 0 ao 10, do 0 ao 15, porque o radicalismo só vai te trazer péssimas memórias. O seu corpo ele vai sofrer a cada ciclo desse e não vai trazer transformação. Não vai. Sim. E aí, seguindo nessa linha, por exemplo, é óbvio então, né, o que a gente está escutando aqui, mas eu vou falar. Assim, não existe, né? Ai, doutor, eu quero emagrecer. Então, assim, eu não vou tomar café da manhã, não vou almoçar, só vou jantar, tá bom? Não, não tá bom. Só se for alguma estratégia acompanhada por um profissional, porque existem estratégias do jejum que, que pode caber, mas eu não tenho como dizer para você, porque eu não posso motivar pessoas a fazerem isso Sim, sozinho, é de uma responsabilidade é muito muito grande, né? grande. Mas existem algumas estratégias, alguns pacientes que têm uma necessidade, até pela vida, pessoas que dão plantões, que são médicos, que são enfermeiros, que a gente trabalha uma estratégia de repente, 1 ou 2 refeições no dia, né? Mais a suplementação, enfim. Mas aí são casos muito específicos. Hum. O não comer para gerar emagrecimento é uma outra pauta. É uma outra Bom, pauta. e aí seguindo nessa parte de emagrecimento, eu fiquei 3 meses sem comer açúcar. Hum, Eu fiz isso. Fiquei 3 meses sem comer açúcar. E hum, aí eu dei uma secada, doutora. E aí eu falei, eu vou ficar 3 meses sem comer açúcar, do nada. Minha personal tá ali na mesa da família. Falei, Amanda, eu vou ficar 3 meses sem comer açúcar. Ela, aham, tá bom. Fiquei. Só que é aquilo, né? Chegou um casamento, eu falei, então eu vou fazer até o casamento, vai me permitir. aham. E realmente, eu dei uma secada. Eu posso fazer isso? Eu posso ficar sem comer açúcar? Livre escolha, maravilha, maravilha. É uma das melhores escolhas que alguém pode decidir praticar. Não consumir açúcar. Açúcar refinado. Uhum. O nome já diz, refinado. Ele foi processado. Ele passou por um processo de refinamento. Então, você não tem uma qualidade nutricional que traga para o seu corpo benefício. Até porque doses, mesmo que sejam pequenas de açúcar, ele tem maior quantidade de caloria. Então a gente precisa pensar nas duas vertentes, qualidade nutricional e caloria. Quando a gente fala de emagrecimento, e você falou, desculpa, e você falou de Tomar secar, água? Pode tomar, e, pode e tomar. você falou de secar, É isso, gente, ao vivo. E é tem que isso, tomar água, tá vendo? Toma é água aí em água, casa também, e é pronto. água de verdade. É, Aproveita também e pega sua água aí. isso. Então você também tem essa questão do emagrecimento e da questão inflamatória, você vai desinflamar, com certeza, porque você está reduzindo esse processo, essa ingesta de um elemento que causa mesmo uma inflamação. Até vai somando a outros alimentos e você vai aumentando a quantidade de calorias, e aí você vai ter acúmulo de gordura também. E aí, rapidinho, Vamos. se eu não posso comer açúcar refinado, pode ser demerara e por aí vai? Não. Eu gosto muito de indicar o stevia natural, Ah, o stevia. Então, eu acho que é uma boa indicação, ou eritritol. Muitas pessoas falam, o xilitol pode. O xilitol é um pouco perigoso, porque tem alguns pacientes que desenvolvem, porque já tem uma hipersensibilidade no intestino, de desenvolver desbiose, que é aquele desequilíbrio, aí fica com uhum. aquela barriguinha estufada, barriguinha de baiacu, aí tem gases e tal. Então, o xilitol, a gente precisa ter uma indicação
precisa conhecer o paciente para entender se ele pode consumir o xilitol ou não. Mas o eritritol e o estévia, normalmente, ele tem uma boa aceitação por todas as pessoas, ou pela grande maioria. Doutora, você acredita que a gente já tá chegando ao fim do seu Acredito não. episódio? Acredito não. Ai, da sua participação, Acredito eu não não. acredito. Mas antes da gente ir para as últimas, fala seu Instagram e como é que eu te acho e como é que eu faço para ir no consultório e ser atendido pela senhora. Você me acha no meu Instagram, DRA, doutoraluciana.kirsten. Meu consultório em Santos, onde eu atendo presencialmente na Ana Costa, 228, Conjunto 113. E só entrar nas nossas redes sociais, fazer o contato com a gente, nossa equipe vai te atender com muito carinho. Deu certo, time? Deu certo? Deu para ouvir o Instagram da doutora? Tudo certinho? Ah, apareceu também. Ó, que Ah, chique. que Eles são muito chique! rápidos. Então apareceu aí. Bom, a gente já tá chegando ao fim do nosso episódio. E aí é bom, aqui eu tenho algumas perguntas também que eu achei bem legal. Por que que o corpo não entende dieta, mas entende sobrevivência? Porque ele precisa manter os teus órgãos funcionantes, né? Como eu te falei na questão da água. Uhum. Eles precisam funcionar, eles precisam ser funcionais. Então ele não entende o que é uma dieta, ele entende o que você entrega para ele poder metabolizar. E eu digo, né, que nós não somos o que comemos, nós somos o que metabolizamos e absorvemos. Então, o seu corpo ele não entende dieta, ele entende o que você entrega de qualidade nutricional para que ele sobreviva e com qualidade. Aí, doutora, vou trazer essa sardinha, tá, para cada convidado. Me fala como é que foi participar da primeira vez que você veio no Storycast. Ai, bom, isso você tem documentado no WhatsApp? Porque Tem. eu te mandei um áudio, então vai ser complicado se eu não falar a mesma coisa, sabe? Mas foi muito agradável, foi incrível e o tempo que nós ficamos passou tão rápido quanto. E assim, a gente não acreditou também que tinha terminado. Foi incrível, você é um excelente anfitrião. Você deixa a gente muito à vontade, você deixa o teu convidado falar, contribuir, e você faz perguntas muito pertinentes ao assunto, você nos estuda, o que traz para a gente uma segurança em relação àquilo que vai ser perguntado. Hoje eu vim muito, muito leve para cá e te mandei uma mensagem, né? Tenho boas expectativas e Aham. tudo mais. Nós não combinamos absolutamente nada, não tinha roteiro, não tinha pergunta. Eu só falei que a gente falaria sobre o janeiro branco, caso ele permitisse, mas também não ficou nada Não, cravado, né? Ficou sim. tudo muito, muito livre. Então foi uma delícia, foi muito satisfatório, e eu te agradeço mais uma vez. Você é incrível, incrível. Eu te desejo todo o sucesso deste universo. Vida longa ao Tauricast. Ai, vida Vida longa ao longa, Storycast. vida longa, com muita prosperidade, prosperidade em todas as áreas da sua vida e deste programa. É o que eu desejo. Obrigado, viu? Palmas Eu para a que agradeço. doutora. Obrigada. Alguém quer fazer pergunta rapidinho? Alguém tem pergunta? Tá tudo bem não ter. Alguém tem alguma dúvida com a doutora? Então a gente faz assim, se tiver dúvida depois que ela sair aqui da nossa mesa, vai lá no consultório. Pronto. Isso. Ah, Eu vou tomar meu último gole de água, toma tá? e leva sua caneca que é Hum, presente, viu? É que sua. delícia.